Então, pessoal, nono ano, vamos lá. Mais uma aula, sexta-feira, finalizar a parte do Stalin, tá? As medidas econômicas que ele faz e o que ele leva para a União Soviética nesse momento que estamos estudando, certo? Tá bom. Ninguém respondeu, mas tá bom. Tá tudo certo. Certo. Economia. É que eu tô tentando não rir, foi mal. Ah, não ria. Nem eu não consigo falar, senão eu vou começar a rir. Leia para mim então, Elô. Animada. A economia. Pô, Hã? nada. Vai, Em economia. 1928, Stalin, não sei, tô nem aí, rompeu com a NEP, nova política econômica, implementada por Lenin e colocou em vigor um projeto. E colocou em vigor um projeto de modernização e planificação da economia soviética. Por meio dos planos quinquenais. 5 e Isso 5 aí. anos. Isso aí. Centralizou as divisões financeiras, estatalizou empresas, estabeleceu metas de produção e iniciou a coletivização forçada da agricultura no campo. Muito bem, Dona Elô. Essa parte aqui é sucesso total, ó. Planos quinquenais. Esse daqui é a parte mais importante desse primeiro parágrafo. Que ele fez o quê, na verdade? Centralizou toda a decisão financeira em sua pessoa, tá? Estatizou as empresas, então não teria mais empresas estrangeiras, tá? Estabeleceu uma meta, ó, sujeito tal, dono de tal empresa, você tem isso aqui que você tem que seguir mensalmente, você tem que cumprir com isso. Se você não cumprir, bicho pega, certo? Daí tem que pagar multa e tudo mais, certo? Quando o professor pergunta certo... A gente responde certo. Ah, isso aí. Então tá certo. Vamos para Mas pode ser que tenha delay na hora de chegar aí o som. Entendi. Sabe por quê? Ah. Porque o tempo é relativo. Ave Maria. Grifaram, gente? Pode apagar? Sim. Pode apagar. Elô? Pode apagar, sim. Eu aposto que você está tirando o print, por isso você está falando isso. E o Matheus? Pode, oxe. Já copiei. Copiou? Fala sério. Eu fiz grifou. direitinho. Tá bom. Essa coisinha aí. Vou acreditar, quero só ver. Você sabe que esse bimestre nós vamos mudar algumas avaliações, Aí, ó, causando já. Como assim, professor? O quê, bem? Mudar? Como assim mudar? Vão ter umas você acha que a gente vai ter prova normal? Não. Não. Então. Mas vai ser uma provinha à distância. Como? Explique. Não. Que nem é de matemática. Olha. Com temporizador, gente. Nossa, ferrou. Vai ser prova oral? Nossa. Não. Vai ser em forma de formulário. Mateus. Ai, meu Cristo. Mas eu acho que, mas para pensar, prova oral deve ser mais fácil que prova escrita, não? Mas a prova oral você pode estar com um papelzinho atrás aí. Não, mas você pode ver a minha cara, entendeu? Ligar a câmera. Vai, deixa eu ver sua cara então, Matheus. Não, aí eu mudo pro celular. Entendi. Você tá no computador. É. Beleza. Relaxa. É nóis. Mas eu tô dizendo, se na prova oral eu posso ter um papelzinho, tanto na prova oral quanto na prova escrita eu vou ter um papelzinho, então, entendeu? Mas imagina o trampo de você ter que procurar em, sei lá, 2 minutos uma resposta. Tá. Então, tipo assim, você vai fazer uma pergunta e a gente vai ter 2 minutos para responder. Mas eu vou ser justo. Vamos supor, uma resposta que dê para responder em 2 minutos. Eu não vou cobrar uma resposta longa
em um tempo que não dá para responder. Vocês Ô, vocês sabem que eu professor, sou justo. Professor, Sim. eu sou meio lerda. Nossa senhora. É Não dá pra Ferrou. nada, escrever. arrasa. Nossa senhora, não. Mas vamos ver. Essa ideia da chamada oral também é uma boa. Nossa. Bom, o quê, menino? Não Chamado gostei não, oral. Matheus. Cala a boca. Vai, Elo! Só porque você está estressada. Vai. A Mas coletivização. eu não posso fazer nada que já venha essa atacação aqui pro meu lado. Vamos, coração. A coletivização da agricultura obrigou mais de 100 milhões de camponeses a abandonarem suas terras e fixarem fazendas coletivas às não sei lá das quantas. Porém, uma parte... Calma aí. Sovicoses. Como você não sabe isso? Tá na cara. Ó, Não sabendo. sovicoses. Mentira, é difícil mesmo. Vai, pode continuar. Ah, obrigada. Porém, uma parte dos camponeses não aceitou essa política e o governo soviético reagiu com deportações, prisões e até mesmo execuções daqueles que se negaram a entregar sua produção. Esse episódio trouxe enormes prejuízos ao setor agrícola, visto que, antes de se renderem, os camponeses sacrificaram seus animais e destruíram sua produção. Cerca de 45% do gado e 70% do rebanho de caprinos foi crucificado. O que é o caprino? Cabra, não sei. Arrasou. Vai. Obrigada. A região que mais sofreu com essa política foi a República Socialista Soviética da Ucrânia. A fome generalizada na região deu origem a uma catástrofe que ficou conhecida como Holodomor. Quanto o, credo? Só tem uma vogal. O que é isso? Cujo significado é matar de fome. Gente, então é isso, ó. Então, o que vocês têm que entender desse parágrafo? É que essa coletivização da agricultura, então, tinha partes de terras que as pessoas tinham que plantar todas juntas, por isso coletiva, e entregar parte dessa produção para o governo. Alguns camponeses não aceitaram, foram deportados, enviados para a Sibéria, que era uma moda desde os czares. Ah, não gosto de você? Vai lá para o frio, vai lá para os cubos de gelo, que na Sibéria é puro gelo, gente. Bem gelo. Enfim, é gelado. Então, mandavam lá, exilavam as pessoas para a Sibéria. Era uma forma de você, enfim, colocar medos nela. Ó, quer ir para a Sibéria? Servia de exemplo, certo? Muitos não aceitaram, então trouxe prejuízos para o setor agrícola, tá? Porque antes de sair, você quer me prender? Mas eu vou destruir tudo que eu tenho aqui. Então, ele sacrificava os animais, destruía a produção para o governo não conseguir pegar nada. Isso é uma forma deles combaterem o governo que estava querendo pegar as coisas meio que forçadas, né? E a fome, então, foi uma realidade dessa região, principalmente da parte da Ucrânia, né? Que daí gerou uma catástrofe. Nossa, eu tô pior que a Elo. Catástrofe que daí matou muita gente de fome. Certo? Certo, Elo? Certo. Certo. Continua para mim, Lorena. A industrialização era um ponto de destaque nos planos econômicos de Stalin. Por meio dela, esperavam-se diminuir a dependência de produtos industrializados de origem estrangeira e aumentar o poder bélico da URSS, considerando fundamental para a manutenção de sua soberania. Para atingir os objetivos, o governo estabeleceu um rígido sistema de metas de produção, que eram alcançadas com base no estímulo ao trabalho. Então, gente, e isso funcionou, essa base industrial. Se antes não tinha tanto desenvolvimento industrial,
Agora, isso está acontecendo de uma forma muito forte, com plano de metas. Como eu falei para vocês, dava uma determinada objetivo para o industrial tal e ele tinha que alcançar essa meta. Senão, ele pagava alguma multa. Então, isso, forçadamente, fez evoluir muito o desenvolvimento industrial na União Soviética. Certo? Certo. Muito bem. Então, posso apagar essa parte que eu grifei? Pode. Pode. Ai, Caju. Que? Ah, Caju é o gatinho, né? É, meu gato. Eu sei, eu gravo tudo que Tava vocês me falam. pisando onde não devia. Vai Que embora? soró. Continue para mim, por favor, Lorena. Ficou famosa em toda a URSS a imagem do operário Stagnov, que havia extraído 102 toneladas de carvão em 5 horas e 45 minutos. Olha, A figura incansável de Stagnov serviu para legitimar o sistema de metas ao qual todos os operários soviéticos estavam submetidos. então, esse operário, gente, que serviu de modelo, só deu mais força ainda para esse plano de metas do Stalin, certo? Esse Stakhanov. Então, o Stakhanov, ele fez isso, essa proeza, e daí só abriu mais espaço para Stalin cobrar isso de todos os operários. Certo? Sim, professor, certo. Sim, professor senhorito Soró. Vamos para a próxima. Industrialização soviética. Leia a primeira para mim, Matheus. A industrialização soviética. A industrialização soviética foi completada com uma série de investimentos realizados pelo governo no setor de geração de energia, matéria-prima e infraestrutura de transporte. Como resultado das políticas econômicas, a URSS atingiu altos níveis de industrialização e, entre os anos de 1933 e 1937, chegou a alcançar cerca de 16% de aumento da sua capacidade produtiva. Então, deu resultado, gente? Os planos quinquenais de Stalin? Deu. Deu, com certeza, pelo menos na parte industrial, tá? Na parte agrária, que aquelas terras coletivas, deu um certo BO que nós vimos, mas a parte industrial, realmente Stalin conseguiu alcançar seus objetivos. Muito bem, Matheus. Continue E na para mim, educação? Matheus. Oi? Eita. Continuar? Isso, pode continuar. Não, então, mas na agrária a gente já viu que deu um pouquinho de problema. E na indústria a gente viu que deu certo. Mas e na educação? Na educação? Então, com Lenin, isso eu expliquei para vocês nas videoaulas anteriores. Com Lenin, na Revolução Russa, já tinha dado certo. Então, o Stalin já pegou uma educação que já estava boa, que era o analfabetismo estava sendo vencido, criou escolas públicas para todo mundo. Então, realmente, a parte da educação estava muito boa. Foi a primeira-dama. Primeira-dama não, porque não é monarquia. Ah, mas pode ser presidência também. Mas foi a esposa de Lenin que trabalhou a questão da educação. Então, sim, na educação também estava boa por causa de Lenin, que já vinha de Lenin. Certo? Tá. O aumento da produção foi acompanhado de melhorias da qualidade de vida. Foram garantidos direitos básicos, como controle de pressão dos aluguéis, Preços dos aluguéis. preços dos aluguéis, assistência médica e pensão. Além disso, uma vigorosa campanha de educação e
erradicação do analfabetismo foi promovida durante os anos do regime stalinista. Lembrando, como eu falei para vocês, isso já tinha iniciado no Lenin, tá? Isso é uma propaganda do Stalin, mas começou no Lenin, que é o antigo lá do NEP que eu tinha falado para vocês. Então, gente, esse último parágrafo mostra que melhorou a condição de vida das pessoas. Como que, professor? Preço do aluguel foi controlado. Então, não poderia subir determinados valores. Tinha que seguir isso. Outro, assistência médica. Era um direito para as pessoas. E pensões para algumas pessoas, né? Pensões básicas, principalmente para os mais idosos. E a educação, que a gente viu a erradicação, que é acabar com o analfabetismo. Certo? Certo. Certo mesmo? Estamos falando certo. Hã? Estamos falando certo, não era isso que você queria? Sim, mas é verdade? É verdade? Então, certo. Tá bom. Pode apagar? Pode. Pode, Lorena, Matheus? Pode. Nossa. Ah, caiu. Foi embora. Sorosa. Tem um filme aqui, ó, do Stalin. Eu vou ver como que é esse filme primeiro. Vocês gostam de filme histórico? Nossa, já demoraram. Sim. Ah, eu gosto. Deixa eu minimizar, deixar só uma abinha aberta. Grande Expurgo. O que vocês acham que é só pelo nome? Expurgatório, negócio. Expurgar alguém, né? Esse momento, Lorena, foi o momento em que Stalin eliminou todos os inimigos dele, toda a oposição, para ele governar sem ter concorrência, vamos dizer assim. Entendeu? Sim. Vai, Lô, Soró. Grande expurgo. Qual será? Primeiro parágrafo. Buscava-se. É quem, gente? Eu? Não, a Elô. Eu falei Lorena? Ah, tá. Você falou Soró, eu fiquei. Ele chamou todo mundo É de que Soró. todo Quem mundo, agora? né? Vai, lê todo mundo ao mesmo tempo. Brincadeira. Vai, Elô. Buscava-se validar o rígido sistema político e econômico implantado por Stalin, por meio de uma intensa propaganda governamental. Junto à propaganda, estava a política de terror contra aqueles que faziam ou eram acusados de algum tipo de oposição ao regime. Entre 1936 e 1939, o governo montou processos judiciais para punir os considerados traidores da Revolução. Pronto, é o que eu falei para vocês. Além da propaganda em um regime ditatorial que acaba subindo a imagem de determinados ditadores, também quem fosse, né, oposição, que fosse contra o regime político de Stalin, ele punia de alguma forma como traidor da revolução. Essa parte é de boa, né, gente? Sim. Certo. Então, posso apagar o primeiro parágrafo para eu descer? Uhum. Nossa Senhora. Continue, por favor. Elô. A perseguição. A perseguição sistemática recebeu o nome de Grande Expurgo. Nossa. Opositores ao regime foram perseguidos. Não. Opositores ao regime foram perseguidos, fossem eles bolcheviques, militantes moderados, comandantes do exército, artistas, intelectuais ou homens e mulheres
sem qualquer envolvimento com a política. Aconteceram prisões e deportações para campos de trabalho forçado, chamados gulags. Ao final de 2 milhões de pessoas mortas e entre 5 milhões e 8 milhões de pessoas detidas em campos, os bolcheviques, que dirigiam a Revolução de 1917, acabaram sendo eliminados. Então, gente, e aí? Qual que é o pensamento de vocês sobre isso? Vai, Elô. Hã? O que você acha disso que você acabou de ler? Eu acho que é... não sei. Lorena, Matheus? Eu acho péssimo, ruim. Ruim, né? Porque pensem comigo, gente, vamos refletir sobre isso. Grande expurgo. Stalin, com medo de perder o seu poder total, né, de ter algum concorrente maluco que nem ele, né, que não aceitava uma pessoa que tivesse poder ao seu lado, ele começou a perseguir até quem ajudou na Revolução, até os bolcheviques, gente, que ajudaram a fazer a Revolução Russa, certo? Mulheres, homens, sem qualquer envolvimento em política, isso é uma ditadura, tá? E criou também campos de trabalho forçado. Quem fez isso foi o Hitler, gente, né? Com outro objetivo, obviamente. Só que quem fez isso, quem chegou perto de fazer um campo de concentração para trabalho, essas coisas, foram os dois, Stalin e Hitler. Isso perde qualquer legitimidade, gente, tá? Independente se é capitalista, se é socialista, se chega num ponto desse que nós estamos vendo nesse parágrafo, acabou, né? Independente de avanço da industrialização e tudo mais, acabou de perder a legitimidade porque não aceita oposição. Não é? Sim. Então, a ideia é essa, refletirmos sobre essas mudanças. Ó esse finalzinho aqui que forte. Os bolcheviques que iniciaram a revolução acabaram sendo todos eliminados. Pronto. Não tem ninguém para concorrer mais contra Stalin. E lembra do Trotsky, que a Soroff chama ele de Leão? Ele foi assassinado no México. Stalin perseguiu o cara até na América. Leia para mim. Oi, Lorena. Ele eliminou todo mundo que, poderia ter algum poder sobre ele. Sim, todo mundo que tivesse concorrência sobre ele, que ele pensasse que poderia tirar o poder dele, ele apagou. Leia essa última parte para mim, por favor, Lorena. Após ser derrotado na disputa política com um grupo dirigido por Stalin, Trotsky passou por vários países até fixar residência no México. Porém, foi assassinado nesse país em 1940, a mando de Stalin. É isso, gente. Esse foi, infelizmente, o final de um período muito... Final não, que ele vai governar por um tempo ainda. Mas esse foi o final de uma tentativa socialista, né? Que nós vimos já que no papel tenta trazer uma vida melhor para as pessoas mais pobres. Mas por causa de pessoas, homens, que aplicam essas teorias, acabou como acabou na aplicação por Stalin. Quem não seguisse Stalin era morto. Certo a reflexão? Coisa triste. Muito bem, então vou apagar aqui. E vou passar para a próxima página, que é a última, para a gente finalizar a aula de hoje. Eu não tinha entendido. Oi? Eu chamo o carinha pelo primeiro nome porque a gente tem muita intimidade, entendeu? Somos melhores amigos. São parça. Entendeu? Exatamente.
Eu imaginei já. São super parças. Ó, para finalizar então, realismo socialista. Leia para mim. Pode ler, Lorena. Com a centralização de poder por Stalin, o Comitê Central do Partido Comunista passou a controlar as manifestações culturais. Artistas deviam, a partir de então, representar os objetivos políticos e sociais do regime com base em uma estética oficial, o chamado realismo socialista. O realismo socialista rejeitava o considerado formalismo burguês, que ignorava o conteúdo ideológico das obras. A arte deveria exaltar a pátria soviética e as realizações socialistas, dando nova roupagem a Lenin e a revolução, aos soldados em guerra, operários e camponeses. Só um minuto. Então, gente, não que outros governos não tivessem usado a arte para a questão ideológica. Claro que muitos usaram, mas no caso aí do realismo socialista, eles acabaram usando isso como uma forma de propaganda também. Perceberam isso? Hein? Hein? Vamos, gente. Vamos para Sim, estava mudado, eu estava falando que sozinho. Ah, entendi. Então, ó, a arte exalta a pátria soviética, as realizações socialistas, né? Também falando sobre Lenin e a Revolução. Soldados de guerra, operários e camponeses, certo? Esse é o realismo socialista. Isso na arte, certo? Certo. Tá. certo. Vamos para finalizar então, Elô. Sobre o regime stalinista. Sob o regime stalinista, a arte, financiada e controlada pelo Estado, deveria enaltecer a pátria soviética e representar apenas o mundo dos trabalhadores, soldados em guerra, operários e camponeses fortes e felizes, mineiros sujos e De de folia, Foolish. Isso. Pode continuar. com um conjunto de normas com um conjunto de normas e procedimentos me perdi. De produção artística previamente delimitados pelo Estado, o realismo socialista tornou-se a arte da União Soviética, oficial da União Soviética. Ai, meu Deus. Ele ajudou a construir e desconstruir a imagem de personagens célebres da Revolução de 1917. Leon, assim como outras lideranças bolcheviques acusadas de traição, teve sua imagem apagada da memória da Revolução Bolchevique Olha só. por meio de diversas estratégias, entre elas a manipulação fotográfica. A intenção era apagá-lo dos momentos relevantes da história soviética. É isso, gente. Então, a partir do momento que Stalin começa uma aplicação desse realismo socialista, ele faz isso para exaltar a pátria soviética, obviamente, mas daí ele vai colocar quem ele quer que seja exaltado. Entenderam isso? Ele coloca quem ele quer que seja exaltado e quem ele quer que seja apagado, né? Ah, o traidor. Isso é complicado também, né? Se pensarmos que é um governo que está tentando dar mais voz aos trabalhadores e tudo mais. Certo? Certo. Pode apagar? Uhum. Tá bom. Olha o Lenin ali no meio.
E agora são exercícios. Agora que eu vou saber se está certo mesmo. Todo mundo falando certo, agora eu vou ver nos exercícios. Gente, então, deixa eu só pausar aqui.